Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar, na quarta semana, a respeito das práticas de gestão de pessoas, a respeito dos seguintes objetivos. Vamos lá? Então, hoje nós vamos aprender os conceitos de cargo e salário na administração de recursos humanos. Vamos conhecer a metodologia adotada para a elaboração da descrição, de cargos que impactam no valor a ser pago pelo salário. Aprender sobre as diferenças entre treinamento e desenvolvimento e as metodologias adotadas pelas empresas para avaliar o desempenho dos colaboradores. Os processos e relevâncias no desenvolvimento da organização e entender o conceito de uma liderança transformadora e as novas tendências na administração de recursos humanos. Bem, o que seria essa administração de recursos humanos? Como que nós poderíamos entendê-la? Um dos aspectos para a gente definir a administração de recursos humanos é entender que ela baseia-se no ajuste das necessidades estruturais da organização, então ela tem muito a ver com os aspectos organizacionais e assim também com as expectativas dos colaboradores que vão assumir ali os cargos, abordando as etapas de elaboração, de classificação, de procedimento, quais são aí as vantagens e desvantagens e as fórmulas de estatística e a sua utilização, tá? Para desenvolver as práticas em ambiente laboral. Então, nós temos um conteúdo bastante aqui recheado, de informações importantíssimas a respeito da administração de cargos e salário. Bem, então, a administração de cargos e salários, ela tem alguns conceitos que estão voltados aqui para a tarefa, para cargos e para funções. Que cada um desses vai trazer um conceito diferente, tá? Vai trazer um conceito voltado aí para a sua área, para a sua atividade. Pois bem, então que as tarefas, no caso das tarefas, existe como um conjunto de elementos que requer o esforço humano para determinar ou determinado fim, quando tarefas suficientes se acumulam para justificar o emprego de um trabalho, e neste caso, um trabalhador, surge a função. Então, a tarefa são os elementos daquele cargo e que essa tarefa exige um esforço humano para que ele possa desenvolver a atividade, aquela tarefa para um determinado fim e que a partir daí surge então a função. Então da tarefa é que surge a função. E a função é o agregado de deveres, de tarefas, de responsabilidades, que requerem os serviços desse indivíduo. E deste ponto de vista, pode-se inferir que numa organização existem tanto funções quanto for o número de empregados, tá? E no caso do cargo, o cargo ele é uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa. Então, no caso, o ocupante, que pode ser englobado em um todo, no todo, no unificado, e que figura em certa posição formal num organograma da empresa. Então, o cargo, eu consigo perceber ele quando eu vejo a estrutura da organização a partir do organograma, e nesse organograma eu consigo ver quais são os cargos que existem. Por exemplo, eu tenho lá o cargo de direção, de marketing, ou eu tenho de direção de gestão de pessoas, eu tenho de direção de
de marketing e desenvolvimento, de produção. Então, cada um desses pacotes, né, que dentro desse pacote vão ter a função das pessoas e as tarefas que elas vão fazer dentro dessa atividade, eu vou considerar isso como um cargo. Bem, então, como eu falei, né, dentro de um organograma, vamos tentar entender aqui o que seria esse organograma, né, que aqui eu tenho o desenho de cargos, ou seja, quais são os cargos em que tem pessoas. Então, o desenho de cargo, é ele que vai determinar a estrutura de cargos, né? Então, a partir daí, é ele que vai trabalhar com a distribuição, com a configuração, com o grau de especialização, com quais relações, né, de comunicação entre esses cargos eles têm ou eles exigem, e como o poder ele está definido e como as coisas vão funcionar dentro desse cargo. Deixa eu pegar aqui meu pincel para eu acompanhar melhor. Então aqui, olha, como vocês podem ver, formando aqui uma pirâmide, eu tenho aqui embaixo a parte operacional, aqui no meio eu tenho a parte tática e aqui em cima a parte estratégica. Então a parte estratégica, ela vê a organização como um todo, a parte tática, ela vê sob a perspectiva do estratégico, porém desenvolve atividades passo a passo para que o operacional desenvolva. E o operacional vai desenvolver conforme está nos planos desenvolvidos pela parte tática, que foi ali pontuado pela estratégia. Aqui então eu tenho outro organograma, onde aqui eu tenho um nome, né? Então essa pessoa aqui, olha, que está em pé, eu posso chamar ela de chefe executivo. Então aqui eu consigo perceber o grau de especialização, a configuração, aqui eu consigo verificar a configuração, a distribuição aqui de atividades, né, de tarefas. Eu consigo perceber aqui também a questão do poder, como que o poder aqui ele é definido. Significa dizer que o chefe aqui, olha, ele manda em todos esses aqui para baixo. E aqui eu tenho esses 3 departamentos que mandam em todos para baixo. Então aqui eu consigo ver a quem eu devo me reportar em relação à hierarquia ou não. Bem, na opinião de Chiavenato, assim como de outros autores clássicos, a estrutura organizacional ela nada mais é do que a arquitetura de cargos dispostos, né, de maneira racional e lógica, a fim de propiciar uma adequada especialização vertical. E aí, quando eu falo vertical, estou falando em níveis hierárquicos, e a especialização normal, que são os departamentos. Então, ela é essa união do vertical com o horizontal. E cada departamento ou divisão é formado por um conjunto de cargos. E as descrições e especificações fornecem, então, uma base para uma boa avaliação de cargo. E essa avaliação de cargo é o que vai definir a complexidade ali daquela tarefa e, devido a essa complexidade, qual que é o salário mais justo, mais coerente neste aspecto. Então, aqui eu tenho a descrição e análise de cargo. Então, aqui, para eu fazer essa descrição, descrever o cargo, eu preciso de fazer algumas perguntinhas e saber de que forma essas perguntas vão ser respondidas. Então, por exemplo, o que fazer? Então, fazer o quê? Tarefas e atividades a executar. Quando faz? Periodicamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, esporadicamente. Como faz? Através de pessoas, de máquinas, equipamentos, materiais, dados de informações. Onde faz? Local e ambiente de trabalho. Por que faz?
objetivos do cargo, metas e resultados a atingir. Então, aqui, essas respostas vão dizer para mim determinar qual é o cargo e qual é a complexidade do cargo. Analisando, então, agora esse cargo. Análise de um cargo significa detalhar o que ele já tem como exigência e do seu componente, ou me desculpa, do seu ocupante, em termos de conhecimento, de capacidades, habilidades, né? Que na verdade possam aí desenhar adequadamente esse cargo, tá? Então, ele sendo estudado para que possa reunir todas as informações possíveis e quais são essas especializações aí exigidas, né, do ocupante do cargo. Aqui também eu trago outro desenho, outra imagem, que vai mostrar, dentro dessa análise da estrutura, vai me mostrar, por exemplo, os passo a passos que devem ser realizados dentro de cada um desses aspectos, o que é importante trabalhar. Então, aqui na análise da estrutura organizacional, e essa análise da estrutura organizacional, lembrando que é o organograma, tá? Então, os primeiros passos nessa análise é justamente examinar a estrutura da organização. Todas as estruturas dessa organização. E de cargos para definir quais as informações requeridas pela análise, né, do cargo, assim como depois de selecionar também os cargos a serem analisados. Já a entrevista de descrição e análise de cargo, ela vai me servir para quê? Para eu direcionar realmente aquela pessoa com perfil para assumir aquele cargo, tá? Então, eu vou ter que identificar, eu vou ter que verificar o tempo de serviço na função, de serviço na empresa, tipo de função, tipo anteriores a essa função, porque a função ela foi extinta, mas tinha alunos ainda nesse processo. Então, ele tem que fazer, terminar e matricular na grade nova. Entrevista de descrição, nós falamos então a descrição do cargo. Agora é a descrição do cargo. Desenvolva rapidamente, ou descreva, né? Ela descreve rapidamente cada uma das suas tarefas diárias, daquelas tarefas, o que se repete e o que é com confiança. Então, eu tenho esses aspectos aqui para pontuar. E na questão do descrever a ordem, então, uma importância de qualquer tarefa, ela é manter uma boa postura. Então, sendo essa questão de cumprimentar o cliente, né, de forma mais cordial, ter atenção a quaisquer dúvidas e cobrar também os valores exatos, né? E aí, quando a gente está falando de valor exato, nós estamos falando dos valores que tem naquele cargo, viu, gente? E descrever a frequência diária, semanal e mensal das tarefas que estão sendo ainda trabalhadas. Aqui nós temos uma definição, né, da descrição de cargos, que ela pode ser entendida como uma definição escrita relacionada relacionado aqui então o que o ocupante do cargo ele vai fazer, assim na descrição. Então eu estou descrevendo aquelas atividades, o que realmente a pessoa que assumir esse cargo, o que ela vai fazer nesse cargo, tá? Em que condições ela vai trabalhar, né? Se esse conceito é utilizado para definir as especificações do cargo a que a gente está se relacionando, eu acredito que as habilidades e as capacidades poderiam ser melhores estabelecidas. Então, aqui, dentro dessa questão da especialização, podemos dizer que é o relato dos requisitos, das responsabilidades, dos esforços, dos incômodos,
impostos, né? Desses incômodos impostos, que não tem como a gente como é que eu posso dizer? Não tem como a gente impedir. E isso acaba causando algum estresse na gente, quando a gente percebe que essa situação a pessoa está incomodando e ela está incomodando e muito e não tem como fazer nada. E aí é complicado. Bem, então as especificações de cargos estão concentradas em 4 grandes áreas, tá? Então eu tenho voltado para a área mental, a área física, a área de motivação, tá? Tudo isso conta. Bem, então começando aqui pela área mental. A área mental, ela determina os conhecimentos teóricos ou práticos necessários para o ocupante de cargo. Assim também como o de desenho adequadamente suas funções. Fatores mais comuns, que aí no caso é a instrução, conhecimento, a própria experiência, a iniciativa e a complexidade das tarefas. Bem, aqui então eu tenho a questão física, né? Onde foi falado que tem quantos minutos? 20 ou 30 minutos para você correr 12 minutos. A parte física que determina os desgastes físicos impostos ao ocupante do cargo em decorrência da tensão, assim também da movimentação, das posições, tanto assumidas quanto não assumidas, dos requisitos mais comuns como esforço físico, concentração mental, destreza, todo o processo para que se consiga produzir. Temos também aqui, olha, a responsabilidade, que também é outro indicador aqui de desempenho, que determina a exigência imposta ao ocupante e mais outras pessoas, tá? Então, essa responsabilidade aqui, ela determina justamente essas exigências impostas ao ocupante do cargo para impedir danos e a produção. Então, ao patrimônio, à imagem da empresa, existe algumas responsabilidades, como, por exemplo, responsabilidade pelo erro, pela supervisão, pelo número de títulos, pelo contrato, os dados confidenciais, tudo isso está dentro das responsabilidades. Bem, aqui nós temos a quarta, que é a condição de trabalho, tá? Então, o ambiente, ele tem que estar propício, ele tem que gerar essa qualidade de vida, porque senão os ocupantes do cargo, ele pode sofrer algum tipo de desidratação, né? De algum outro tipo de anemia, pode estar cheio aí das doenças, sendo que pode ser que elas tenham sido provocadas justamente no ambiente de trabalho. Então, o título a ser atribuído a um cargo, ele deve ser universal. Praticamente em todas as empresas deve ter esse cargo, tá? Então, aqui é utilizado pela maioria das empresas e deve espalhar deve espalhar, então, as tarefas desse grupo na medida em que os cargos eles vão se formando em partes de família. Como, por exemplo, os cargos eles podem ser diferenciados em cargo A, cargo B, cargo C, ou família, né? Família 1, família 2, família 3, ou júnior, tá? Em pleno sênior, ou ainda, se for olhar aí a classificação, por exemplo, auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, até ela chegar aí na progressão também. Se ela tem 1 ano e ela é chamada de asilo, então significa dizer que isso ainda continua, que não extinguiu aquele cargo porque ela ainda continua na ativa. Então aqui eu tenho uma figura, eu trago uma figura
dos cargos que podem ser identificados dentro do organograma e os atributos desse cargo, que é o que vocês vão pesquisar de acordo com a pesquisa e a participação. Então, eu tenho, por exemplo, o supervisor fiscal, o tributário, o supervisor de PPO, de BPO, que é o de analista. Eu tenho também, né, o essencial, que é voltado justamente para a parte contábil, tá? Parte fiscal, tá? Assistente fiscal 1, analista fiscal. Então, como vocês podem ver, eu tenho um analista e tem o assistente, tá? Vamos lá. Bem, então falando nessa questão, né, do grupo ocupacional, que seria aquele grupo de natureza específica de algum cargo, e esse grupo ocupacional, ele é considerado os tipos de cargo. Então, o grupo ocupacional é considerado os tipos de cargo. Então, eu tenho o cargo gerencial, e o que faz lá dentro desse cargo? Abrange todas as áreas que caíram no edital, por exemplo. Eu tenho do ponto de vista profissional de nível superior também, que neste caso tem biblioteca lá pela instituição e é melhor, né, fazer por lá. Tem aqui o cargo de técnicos de nível médio, que vai abranger os cargos de desenhistas, né, de laboratoristas, de inspetores, supervisão e de técnicas. Tem também o de administrativo, que aqui ele abrange os cargos de recepcionistas, auxiliares e analistas. E eu era, né, nesse aspecto aqui citando um exemplo, eu participava aqui dessa etapa aqui do cargo administrativo. Então, o cargo administrativo, ele vai abranger, né, os cargos de recepcionista, de auxiliares, de analista, de supervisores. Então, é um cargo que exige responsabilidade, mas não exige, assim, tanta complexidade. E aqui também tem a parte operacional, que abrange os cargos de, por exemplo, de pedreiro, que é colocar a mão na massa mesmo, sabe? Aquelas atividades em que eu vou precisar fazer muito esforço físico. E como que faz para avaliar o cargo? Se aquele cargo, ele realmente é um cargo que está trazendo aí inovações. Então, eu vou olhar aqui pelo seguinte, olha, pelo processo de avaliação, os cargos são analisados e interpretados de forma colabora, de colocar a ordem desses em importância. Então, vocês podem me levar até a rodoviária. Então, aqui nós temos a avaliação dos cargos, tá? Então, pelo processo de avaliação, os cargos eles são analisados e é feita uma comparação de forma a colocá-los em ordem de importância. E além da ordem de importância, a avaliação também ela irá permitir que se estabeleça uma estrutura salarial que irá determinar a faixa ali, né, salarial, o que deverá ser pago. E é através dessa avaliação que se neutraliza os efeitos de decisão arbitrárias, né, e, neste caso, também a determinados salários. O método. Então,
eu descrevi, eu analisei, e agora, qual que é o método que eu vou utilizar de avaliação do cargo? Então, olha, qualquer que seja o método escolhido para a avaliação dos cargos, é desejável que esta seja feita por um comitê. Então, para justamente não criar aquela questão de favoritismo, não é? A questão muito ética aqui neste caso, porque não seria de bom grado eu entrar, por exemplo, junto com uma outra pessoa para um ambiente que é um ambiente aqui meio que específico. Então, né, por que essa questão de um comitê? Porque justamente a partir daí é possível garantir uma maior harmonia, né? E ao mesmo tempo uma maior aceitação dessas avaliações pelos membros da organização como um todo. Então, dentro desse processo, eu tenho dois tipos de métodos. Eu tenho os métodos quantitativos, que vai trabalhar com a parte de capital, e tem os métodos quantitativos, que no meu caso é a área de recursos humanos. Mas, o que a gente pode dizer aqui? Que com a definição, né, dos fatores e graus, então é possível realizar a avaliação dos cargos. E existem vários métodos que podem ser adotados nesse processo, sendo que acredita-se que, né, que o mais recomendável seja uma análise prévia de que possibilidade a escolha adequada para cada uma dessas organizações. E, por exemplo, aqui como podemos observar, esses métodos, eles podem ser em quantitativos, né, e não quantitativos e métodos quantitativos. Então, os métodos não quantitativos são os escalonamentos e o grau de pré-determinados. E já os quantitativos seria essa comparação de fatores e pontos importantes a serem trabalhados. E pode ser também, aqui no caso dos métodos não quantitativos, eles podem ser, né, igual tem aqui o escalonamento e os graus pré-determinados, tá? Então, o método ou os métodos, né, quantitativos, eles garantem maior precisão nos resultados, porque os métodos qualitativos, embora de aplicabilidade menos complexa, eles também sugerem maior subjetividade na aplicação. Já o método de escalonamento, ele pode ser utilizado de três formas. Por exemplo, eu tenho o escalonamento simples, eu tenho, né, o escalonamento por comparação binária, ou por meio, por exemplo, de comparação binária pontuada. Então, eu posso utilizar qualquer um desses para reforçar, né, os métodos de avaliação do cargo. O que é o método por escalonamento simples é o mais fácil, né? O próprio nome já diz, ele é simples, ele é o mais fácil e ele vai consistir justamente, né, na análise mais isolada da realidade pelos membros do comitê. Já o de comparação binária permite a comparação de cargos pares, né, neste caso a fim da possibilidade de uma hierarquização. Então, neste caso, para cada comparação que se tem, são aí neste caso adicionados alguns subtraídos, né, são adicionados ou subtraídos valores que resultarão no escalonamento final. E no caso do escalonamento binário pontuado, ele também é semelhante com a comparação do binário, que
Só que para cada adição ou a subtração, um número de pontos são, aqui neste caso, subtraídos. E nessa definição aí dos métodos, nós também temos, né, o método por graus determinados. Esse método, ele parte de uma estrutura de graus crescentes em níveis de complexidade alta. Por exemplo, no caso do grau 1, vai estar refletindo atividades repetitivas, enquanto, por exemplo, o grau 5 contempla atividades mais complexas. Então, quando eu faço essa análise, né, quantitativa ou não quantitativa, eu consigo determinar os níveis, por exemplo, de salários que devem ser pagos pelas empresas que podem ser controladas até certo ponto, né, por diretrizes que são estabelecidas pela a diretoria, né, através da administração formalizada, tá? E tanto os empregados quanto a diretoria, ela só tem a ganhar com o funcionamento de um sistema de remuneração, tá? Ela afetará os salários pagos, facilitará, por exemplo, a parte de um sistema de recrutamento, né? Ou até mesmo a manutenção da mão de obra, trazer uma mão de obra mais qualificada, ou treinar a mão de obra também, né? E isso trará um efeito muito importante sobre a eficiência e o ambiente de trabalho da organização. Então, temos também aqui, né, um método de comparação por fatores. Esse método é uma técnica analítica em que os cargos eles são avaliados e comparados por meio de fatores de avaliação de cargos. Então, esse método, como todos os outros métodos aperfeiçoados, esses métodos eles precisam de passar inicialmente pelas mesmas etapas, ou seja, a coleta, a análise, a descrição de cargos, a designação da comissão, né, que vai avaliar esses cargos, né, e sua primeira aplicação, voltando um pouquinho aí na história, ela foi dada por Bende, tá? Então, Bende, lá em 1926, e na extensão de sua aplicação, só é ultrapassada pelo método de pontos, tá? Então, o método de pontos também é um método muito importante de ser trabalhado, acredito que é o mais utilizado nessa questão da metodologia. Pois bem, então, o método de comparação por fatores, ele é que vai, né, determinar, em primeiro momento, os fatores, né, que irão ser usados no processo, tá? Então, esse é de responsabilidade, então, de quem? Daqueles que vão utilizar desse método. E no caso das exigências, né, da questão dos grupos e tudo mais, da totalidade dos casos, esses podem ser reduzidos em 4 grandes grupos. Então, eu tenho os grupos das habilidades, eu tenho os grupos dos esforços, eu tenho o grupo da responsabilidade e também, né, tenho o grupo aí das condições de trabalho. Então, cada um desses fatores, eles podem ser subdivididos, como, por exemplo, no caso da habilidade. Eu posso separá-lo, a habilidade pode ser separada com a questão da experiência, da instrução que a pessoa tem, da iniciativa dela, né, do engajamento dela perante aquilo que ela está estudando,
sabe? Então, tem como eu fazer isso. Agora, os outros métodos teria que consultar, né? Teria que consultar para verificar se realmente essa é a veracidade. Então, no caso, por exemplo, dos esforços, né? Que é uma das etapas também, é um dos fatores, pode ser, por exemplo, físico, mental, visual. No caso das responsabilidades, pode ser, por exemplo, por uma máquina, né? Por um valor muito alto, por produtos segurados. Então, querendo ou não, é um valor que se paga. Já no caso das condições, né, de trabalho, aqui está mais relacionado a esses fatores higiênicos, né, e peculiares ali do ambiente que, querendo ou não, por passarmos mais tempo no trabalho, então nada melhor do que a gente também exigir uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. E mesmo que haja essas subdivisões dos fatores, eles devem manter-se amplos, flexíveis e sem sobreposições de uns aos outros. Eles são, então, de forma igualitária. Nenhum é melhor que o outro. Aqui nós então temos a administração de salários, né? O que seria essa administração de salários? É a remuneração devida do empregador ao empregado pela prestação de serviços do último ou do decorrente mês para que eu não fui contemplada, né? Mas neste caso aqui, olha, para que seja, né, ali permitido que o salário ele seja pago em partes por utilidades, né, num percentual máximo de 70%, tá? E sendo o mínimo aceitável numa situação dessa, 30%. Então, essa administração de salário, ela também é muito importante no processo, porque a partir dela, ali o empregado ele não vai ter aquele senso de estar sendo abandonado, não é verdade? Então, essa remuneração, ela até traz um pouco de, não vou dizer motivação não, mas de situações em que a pessoa vai se dedicar. Bem, aqui nós temos também, né, as formas de pagamento de salários e os critérios, assim como as condições, né, que são exigências não só da instituição, mas também do Ministério que trata justamente da carteira de trabalho e previdência social. Neste caso, ao incluir determinado período de trabalho, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, terá o empregado o direito de receber seu salário, sendo este fixado em seu contrato de trabalho inscrito na CTPS, carteira de trabalho e providência social. Nós notamos aqui, por exemplo, que o critério a ser adotado para a fixação do salário nada tem a ver com os intervalos pagos aos empregados, tá? Então, isso tem que ser bem discutido, tem que ser bem esclarecido essa situação, né? Porque fica essa questão de acredita ou não acredita, né? Pois é, dando continuidade, né? Os métodos de avaliação de cargo. Então, qualquer que seja o método escolhido para a avaliação dos cargos, é desejável que esta seja feita por um comitê. Com isso, né, esse método, querendo ou não, ele vai garantir certa harmonia e uma maior aceitação dessas avaliações pelos membros da organização. E todos os métodos, tanto os métodos qualitativos quanto os não quantitativos, eles estão direcionados justamente para a questão
né, dos fatores aqui de produção. E dentro dos métodos quantitativos, o mais utilizado é o método de comparação de pontos. Esse é um método que, querendo ou não, você não precisa atravessar, como se diz, a cidade, né? É mais fácil para, justamente até para quem mora mais longe. Então, embora cada empresa, né, ela considerando as suas características, essas características próprias, elas podem, né, ou até mesmo elas podem passar e talvez até elas devam adotar os procedimentos que lhes sejam mais convenientes, tá? E que neste caso vai acarretar aí a existência de uma infinita metodologia, né, o método de avaliação. Também é possível, a partir deste método, distinguir e agrupar, pelo menos, dentre esses aqui que estão na relação. Então, tem como fazer isso. De que forma? Como que pode ser separado? Pode ser, por exemplo, por idade, né? Pode ser por distinguir e agrupar aqueles grupos que pelo menos 4 entre 3 métodos, os mais utilizados e os de isolamento e também os que vão contribuir de maneira positiva em relação à organização. Então, aqui nós temos o método de comparação por fatores. Esse método é a técnica analítica que os cargos são avaliados e comparados por meio de fatores de solução. Então, como em todos os métodos, eles passam, né, por um aperfeiçoamento, este deve passar também inicialmente pelas mesmas etapas de coleta de dados, né, análise e descrição de cargos e também de designação de comissão ou comissões avaliadoras. Então, sua primeira política, ela ocorreu lá em Beijing, 1992, tá? E, além disso, na extensão de sua aplicação, só é ultrapassada pelo método de pontos, porque esse método ele é um método que corresponde melhor a determinados estímulos. Além disso, é necessário, né, que se determine, em primeiro lugar, os fatores que irão ser levados, né, nesse processo de avaliação, tá? Então, esses fatores, eles que permitem comprar os diversos produtos ali, né, e olhando mais pela questão do preço do que da qualidade em si. Então, esses fatores, eles se dividem em 6, ainda para essa semana, se não me engano, acho que acho que é isso mesmo. Então, esses fatores que serão utilizados e processados, eles vão variar de uma parte para outra da empresa, até isso dentro de uma empresa ocorre. Então, enquanto na quase totalidade dos cargos podem ser reduzidos e aqueles grandes cargos que também sofreram, né, essa redução, como por exemplo das habilidades, dos esforços, né, da responsabilidade, até mesmo da contribuição e principalmente da contribuição, né, que, querendo ou não, vem um aumento bem significativo. O que você anda fazendo? Eu também estou muito voltada para essa parte.
E aí, quando a gente fala dessa comparação dos fatores, de que forma esses fatores eles são comparados? Né? Como é que ocorre a escolha desses fatores? Ah, inicialmente, esses fatores eles são baseados em uma análise e de descrição de cargos e que fica aí a comissão, né, é, da, do superior para estabelecer essa situação. Que na verdade é, pois bem, então agora falando desse método, né, de comparação por fatores. De que forma é realizada as escolhas, né, desses fatores. Então, inicialmente, ela é baseada em análise e descrição de cargos. A partir daí, então, a comissão avaliadora, ela vai estabelecer, né, os fatores que são comuns a todos os cargos, né, e que, neste caso, vamos supor que seja os mesmos anteriores adotados, né, e que um esforço, assim, né, ímpar e com responsabilidade também, né? Então, neste caso, todo mundo sai ganhando, né? Então, é sempre difícil conciliar a fábrica e o escritório como tendo os melhores fatores e no seu livro grau, né? E nos seus diversos graus. Por essa razão, é muito difícil. Então, frequentemente, adota-se planos diferentes para um ou para outro método. Então, dentre os também, né, aí dentro dos critérios e que existem pelos quais os fatores eles são escolhidos, nós temos aí alguns exemplos disso. Então, nesse método de comparação dos fatores, alguns critérios eles são determinados para a escolha desses fatores. Vamos ver aqui quais são esses critérios. Por exemplo, aqueles fatores que não têm importância, eles não devem ser incluídos, tá? Nesse método de comparação. Outra situação, os fatores não devem se sobrepor para não se anularem mutuamente. Então, tem que verificar isso. Outra situação, os fatores devem ser fáceis de ser definidos e compreendidos. Aí é meio difícil, não é, gente? Até porque vai existir fatores de alta complexidade como de baixa complexidade. Mas, enfim, são critérios para a escolha dos fatores. Os fatores eles devem retificar-se ao cargo e não relativamente, tá? Então, esse também é outro critério para a escolha dos fatores que serão analisados. Bem, nós agora entramos na questão da administração de salários, né? Então, a remuneração, ela é devida do empregador ao empregado, né? Então, é uma dívida que o empregador tem para com o empregado. Pela prestação de serviços que o empregado ele prestou nos últimos meses, em decorrência de um contrato de trabalho. E que esse contrato, ele pode ser um contrato de trabalho com vínculos ou não vínculos empregatícios, tá? Sendo inadmissível sua redutibilidade. Então, né, neste caso, é permitido o salário, né, que ele seja pago em partes por unidades, num percentual máximo de 70%, sendo o primeiro aceitável de 30%, neste caso, em números. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho aqui.
Nessa questão aqui né, da administração de salários, essa administração de salários, ela ocupa um dos lugares mais importantes da administração das empresas, que neste caso existe formalmente, né, com encargos e técnicos que tratam do assunto de modo sistemático. Quer informalmente, quando o número de pessoas ocupam, né, ali com os salários e ordenados pagos, mas poucos podem fazer, né, por não saberem exatamente o que quer dizer. E os fatores que as diretrizes nesse setor seriam profundamente de uma empresa para outra. E neste caso, mesmo dentro da própria empresa, isso pode ocorrer de uma ocasião para outra. Então, essa incerteza, querendo ou não, ela afeta, né, a custos não pequenos. Ela também, toda a organização, ela afeta, assim como as barreiras, ela afeta seu papel, suas operações, enfim, influencia de muita forma e de forma direta. Então, é evidente que um problema básico de administração, ele será estabelecido com base em uma administração salarial de fato. E nós podemos observar que ainda hoje não é possível contar com precisão científica para remunerar corretamente o trabalhador. Até hoje ainda tem esse impasse, mas isso isso não significa que os administradores, né, que eles não estejam totalmente desaparecidos, né, nesse sentido. Então, já é viável atualmente uma determinada administração salarial sistemática que aperfeiçoe as decisões que ela está levando, que aperfeiçoe essas decisões e, neste caso, essas decisões relativas aos pagamentos, tendo a vantagem de tornar compreensível a todos os afetados e também, né, o processo de estabelecer salários. Então, isso é muito importante, porque os níveis de salários pagos pela empresa, eles podem ser, né, controlados até certo ponto, né, porque as diretrizes ali estabelecidas pela diretoria, através de uma administração formalizada, conseguimos fazer com que os salários eles tenham à sua disposição algo moderno, né, de uma pesquisa moderna, uma pesquisa técnica. Então, nesse aspecto, essas ações afetará os salários pagos e facilitará o recrutamento e a manutenção de mão de obra qualificada, né? E esses efeitos, eles são primordiais para a eficiência, né? E para o ambiente de trabalho da organização. Dito isso, vamos agora então aqui para as formas de pagamento de salários, tá? Então, de acordo com o que nós temos aqui, então aqui quanto às formas de pagamento de salários, ao se incluir, né, determinado período de trabalho, seja ele semanal, trabalho quinzenal ou mensal, o empregado ele terá direito a receber seu salário, né, sendo este fixado em seu contrato de trabalho e inscrito também a sua carteira de trabalho e previdência social. Então, nota-se que esses critérios a ser adotado para a fixação do salário tem a ver com os intervalos pagos aos empregados. E esses intervalos seriam o quê? Um intervalo, por exemplo, do descanso remunerado ou até mesmo relacionado vamos supor que a pessoa ela fica um período para lanchar ou para almoçar e esse período também ele é contado. Ainda de acordo com o artigo 457 a 467,
ele informa que a remuneração é o termo que se designa um grupo formado por salários, por gorjetas, por comissões e gratificações, tá? Isso tudo ajustado, né, aos abonos, a diária de férias, né? E a utilidade, como, por exemplo, a questão da alimentação, a habitação, os vestiários, né? E assim sucessivamente. Então, esses aqui que vão prestar, principalmente os que vão prestar serviço in natura, e que a empresa fornece habitualmente cargo para cargo não, né? Empregos para esse tipo de situação. Então, aqui nós temos uma das formas de pagamento do salário que está relacionado a dois fatores muito importantes e perigosos, tá? Então, que seria a insalubridade e a periculosidade. A insalubridade, ela vai afetar, no caso, a saúde, e a periculosidade, ela vai afetar também, né, a saúde, assim, no caso, como é que eu posso dizer? O risco à vida, né? Então, é dividido, né, o adicional, ele é dividido quando o empregado, ele escuta trabalhos em locais agressivos, assim quando também ele executa expondo-se a agentes nocivos, né, à saúde acima dos limites ali estabelecidos, né, pela legislação, aqueles limites que são toleráveis dentro da portaria do MDB 3.214/78, conforme a intensidade do agente e o tempo em que o empregado ele fica a ele exposto, né? Então, esse adicional é calculado sobre o salário dele no horário do frio e aí é feito esse cálculo também. Então, este adicional ele é calculado sobre o salário mínimo, tá? Nos percentuais de 10%, 20% ou 40%, conforme se apurem a insalubridade mínima, ou média, ou máxima. Bem, o que seria, né, o adicional de periculosidade? Ele é devido quando o empregado ele realiza atividades consideradas perigosas e, por exemplo, está em contato permanente com infláveis e expõe vocês ao infláveis e vem para casa com esse inflável e ele acaba, então, explodindo ou gerando algum tipo de acidente. Então, é necessário, né, proteger como é que eu posso dizer? A empresa, né? É importante proteger a empresa. Então, neste aspecto, como nós podemos observar, então, o cálculo sobre o salário, ele não foi aqui computado, não é verdade? Então, como vocês podem observar aqui, nós não conseguimos perceber qual é mesmo o valor aqui do salário. Bem, adicional noturno. Então, eu tenho periculosidade, que é o perigo mesmo com alguma situação que pode levar à morte, né? Então, compreende o direito a receber o adicional noturno. O empregado que trata, né, e que trabalhe o período que equivale a 22 horas de um dia, às 5 horas do dia seguinte, corresponde minimamente a um determinado percentual, que neste caso aqui é 20%. Então, há uma diferença muito grande quando a gente fala da periculosidade e da insalubridade. Assim também existe uma diferença muito grande quando falamos de treinamento e desenvolvimento. Então, qual que é esse objetivo do treinamento? A gente já sabe que existe uma diferença entre o treinamento e o desenvolvimento, embora, né, os métodos eles sejam parecidos, tá? Para efetuar a aprendizagem.
E a perspectiva de tempo, neste caso, vai ser diferente. Então, o tratamento é orientado pelo presente e está focalizando praticamente, o aluno já falou que já finalizou essa atividade. Então, como se desespera de imediato ao cargo, né? Se está acordado até agora. Então, pois bem, se existe a diferença entre a periculosidade e a insalubridade, assim também vai existir diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, há uma diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Embora os métodos eles sejam similares para efetuar esse aprendizado, a perspectiva de tempo ela também é diferente. O treinamento ele é orientado para neste caso o presente, tá? Focalizando os cargos atuais e buscando melhorar aqueles que podem utilizar de algum tempo para praticar. Então, o desenvolvimento, ele vai focalizar não apenas o cargo em si, a serem ali ocupados, né, faturando em mente aí um valor até considerável, mas também as novas habilidades que ele vem adquirindo ao longo do tempo e que vai favorecê-lo. Então, ambos, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento, eles constituem um processo de aprendizagem. Bem, então aqui nós temos dentro deste aspecto qual é o objetivo, né, do treinamento. Dentre eles, a formação profissional, que tem como meta alcançar um grau ideal de capacidade laboral para determinada profissão, passando por todos os conhecimentos e práticas necessárias ao bom desempenho da sua função. Então, tem também a especialização, que ela vai oferecer ao treinando um campo de conhecimento ou prática específica dentro de uma área de trabalho, para a otimização do processo no decorrer aqui dessa atividade. Então, tem também a questão da reciclagem. A reciclagem ela tem como finalidade básica rever conceitos, conhecimentos ou políticas de trabalho, renovando-os ou atualizando-os de acordo com as suas necessidades. Então, primeiramente, né, é de se despertar potencialidades, permitindo que essas afloresçam e cresçam até um nível desejado pelo resultado. O nível desejado pelo resultado está lá com uma porcentagem a menos, assim como questão de cultura. E aí participam do programa de desenvolvimento funcionários com um nível de talento individual considerado peça-chave na organização. Então, aqui eu tenho essa situação, então é que eu posso dizer que existe uma oportunidade para que vocês possam entender a questão de como esses objetivos, eles realmente são aplicados. Bem, quanto à questão da gestão por competências, então o que seria, né, competência? Competência, nós podemos dizer que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, é aquele danado do chá, tá? Que vão afetar a maior parte do trabalho de uma pessoa e que se relaciona com o desempenho do trabalho. Com a competência pode ser mensurada e quando comparada com padrões estabelecidos e desenvolvida por meio de treinamento.
alguns conceitos relacionados à gestão por competência. Então, o conceito de competência, ele relaciona-se intimamente com as tarefas desempenhadas pelos indivíduos. Então, ou seja, essas tarefas, elas precisam de conhecimento do indivíduo. Então, ele precisa ter ali uma habilidade para isso, precisa ter de conhecimento, dependendo da área que for, ele vai precisar de mais conhecimento do que das habilidades. Então, essas tarefas, elas são desempenhadas pelo indivíduo e com o conceito de qualificação. Então, todo curso que o aluno ele sai para fazer, ele está fazendo uma qualificação. Então, também tem a capacidade de uma pessoa assumir iniciativas e vir aqui para e vir aqui neste processo, né, para que as atividades elas sejam descritas. Então, automaticamente, na gestão por processo, tem que se descrever, né, além das atividades descritas, é necessário você ter capacidade para assumir essas iniciativas. Também ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho e para quem vir, ela vai fazer com que essa situação ela seja uma situação considerável. Então, ser responsável também por ser reconhecido por isso, a gestão da competência, ela está muito ligada a essa questão, né, de valorização da pessoa no ambiente de trabalho. Aqui, então, eu trago a nova forma de gestão na prática e ela desenvolve aqui as seguintes atividades. Por exemplo, a capacitação de pessoas, o desenvolvimento de competências e a remuneração por competência. No caso da capacitação de pessoas, o objetivo é justamente adequar as competências necessárias às estratégias organizacionais que foram formuladas. Então, as presenças buscam por pessoas que tenham um diferencial competitivo, um nível totalmente diferente de atuação. E aqui no caso do desenvolvimento e competências, nós temos aqui que as empresas elas contam com a possibilidade de desenvolver as competências essenciais dos indivíduos, elas têm receio disso, e junto com a capacitação e o desenvolvimento, há que se considerar a remuneração por competência, né, que é a prática utilizada pela empresa e que, querendo ou não, acaba preocupando todo o processo. E isso não é muito bom. Então, essas empresas, elas implantam novas tecnologias de remuneração, de participação nos recursos de redação. Então, remuneração por competências. Bem, remuneração por competência são práticas utilizadas por empresas preocupadas em resguardar parte do conhecimento tácito de seus colaboradores e mantê-los nas organizações. Então, as empresas elas implantam novas formas de remuneração e dentro dessa nova forma de organização é apontado justamente a questão da participação nos resultados, na remuneração, né, ali no saldo, no salário do trabalhador. Bem, então por que avaliar o desempenho? Qual que realmente é o objetivo? O que a organização ela ganha com isso? Tá? Ou seja, o que é avaliação primeiro de desempenho? Temos que entender o que é. Então, nós podemos dizer que a avaliação de desempenho é um meio formal e padronizado para verificar a performance das pessoas, né, na organização, para ver se realmente essa pessoa ela tem capacidade de desenvolver a atividade, se ela não tem, e se isso é por causa da falta de treinamento, né, e posteriormente do desenvolvimento. Então, com a avaliação de desempenho, eu consigo realizar todas as atividades dentro da organização, verificando se há compatibilidade ou não, e além disso, ver, né, vai ser o meu indicador também, né, da cultura, dos princípios que estão ali envolvidos. Então, a avaliação de desempenho é um meio formal e padronizado
para verificar a performance das pessoas na realização de suas atividades dentro da organização. Então, por isso que é importante nós avaliarmos o desempenho, porque o desempenho também ele está muito vinculado à questão da produção e da produtividade organizacional. Bem, então, quais são os objetivos, né, dessa avaliação de desempenho? Que mais se destacam são reconhecer e premiar, aumentar salários, distribuir bônus ou lucros, promover a carreira, realizar rodízios de pessoas, promover correção de desempenho, preparar, né, o plano de educação e treinamento, retroagir, neste caso, né, a retroação da informação ao indivíduo avaliado e, além disso, medir esse potencial humano. Então, os métodos formais de avaliação, eles foram surgindo e sendo sofisticados ao longo do tempo. Apesar, né, da evolução, o indivíduo ele continua sendo o centro da avaliação e está sendo prejudicado neste processo, né? Então, apesar da evolução, o índio continua sendo índio e ele sendo o centro aqui da avaliação, e ele tem que ficar de costa para que isso possa ser analisado. Então, só há bem pouco tempo surgiram métodos que de fato passaram a avaliar os resultados atingidos, né, pelas pessoas, assim como também pelas relações ao trabalho exposto. Bem, aqui nós temos também, né, uma definição, né, que esse método de avaliação por objetivos, ele veio justamente dos estudos, né, de Peter Drucker, em seu livro, em sua obra, né, The Prince of Management, onde ele tornou-se popular esse método de avaliar o trabalho das pessoas, né, nas empresas. E essa administração por objetivos, ela pode ser uma técnica mais moderna do que se parece, e principalmente por ser preocupada com o futuro, né, e ser também ali para isso precisa ser objetiva. E essa técnica ela revolucionou a disciplina de administração e, em particular, a da avaliação de desempenho. Então, a administração por objetivo é o processo da administração através do qual, né, o supervisor ele vai até o subordinado, operando sobre uma definição clara das metas e das prioridades comuns à organização, estabelecendo também a questão da administração de cúpula, de identificar, né, o caso dos cargos, a questão dos princípios das áreas de responsabilidade do indivíduo, em termos de resultado também, né, que se espera desse indivíduo. E essas medidas, elas são como guias para operar a unidade e avaliar as atribuições de cada um desses membros. Então, a forma como a empresa ela utiliza esses elementos humanos vai constituir uma suma importância de desempenho empresarial. Porque a competência empresarial, ela vai, com certeza, ela vai o quê? Preservar, ela vai primeiro apresentar a pessoa e ela vai ter essa capacidade de capacidade produtiva, né, que é resultante do conhecimento, do talento, da experiência, né, das pessoas, né, da experiência das pessoas, e que também vai agregar ao trabalho em equipe e irá gerar um aumento na capacitação dessas pessoas. E assim, o trabalho em equipe ele passa a ser fundamental nas empresas
porque quando as pessoas trabalham assim dessa forma, elas acabam compartilhando ali uma direção comum entre as partes e de entendimento fácil. Pois bem, finalizamos mais essa semana e até o próximo módulo.